A WWE passou pela Arábia Saudita e fez dois shows bem interessantes. E nesse vídeo nós vamos fazer o resumo completo do SmackDown no dia 27 de junho e também faremos o resumo completo do Night of Champions. A gente vai aproveitar porque é como se os dois shows tivessem funcionado como um só. Nós tivemos defesas de títulos no SmackDown, tivemos disputas de títulos no Night of Champions, então nós vamos juntar as duas coisas por conta dos horários, ficou difícil da gente fazer o resumo do SmackDown, então vamos fazer um resumo só e já vamos partir para dentro, beleza? Sem firulas, vamos começar com o início do Friday Night SmackDown, que começou desse jeito aqui, ó, preto na tela. Brincadeira, né? Na verdade, o que aconteceu é que o show ele começou com o Randy Orton e o Cody Rhodes vindo pro ringue para dar uma entrevista, baterem boca ali sobre quem iria vencer o King of the Ring e tudo mais. Só que o que se viu, na verdade, foi essa tela preta aí. Porque com 12 minutos de show, a transmissão travou, né, no Netflix. Depois, eles entraram num comercial eterno de meia hora, para no final das contas voltarem já com o Wade Barrett e o Michael Cole já tocando o barco para a primeira luta da noite. Depois o pessoal viu na internet, né, um finalzinho do trecho da promo, né, que foi gravada por algumas câmeras que estavam ali do lado de fora do ringue. E assim, não teve nada demais essa promo, apenas o Randy Orton falando que iria fazer de tudo para ganhar o King of the Ring e tudo mais. Nada demais debaixo do sol. Depois disso, nós tivemos a primeira luta da noite entre o Jimmy Uso e o JC Mateo. Foi uma luta básica para mostrar os movimentos, a força do JC. O Jimmy Uso tentou mostrar alguns movimentos, ele fez um Whisper in the Wind muito bonito, teve movimentos muito fluidos, mas no final o JC venceu a luta com uma certa facilidade. Foi uma luta de 9 minutos, uma nota de 2,5 estrelas, uma luta básica para empurrar o JC Mateo com essa força imparável que a WWE tem empurrado. Depois da luta, o Solo Sikoa tentou trazer o Jimmy Uso pro grupo, veio lá, pediu um abraço, mas o Jimmy Uso foi e deu um tapa na cara nele. Então não rolou a reunião do Jimmy Uso com a Bloodline do Solo Sikoa. Depois, o JC Mateo e o Solo Sikoa ameaçaram aniquilar com o Jimmy Uso, mas tocou a música do Jacob Fatu, ele veio pro ringue para poder defender o Jimmy. Depois de ele se engalfinhar lá com os dois, né? Com o JC Mateo e com o Solo. O Solo ameaçou entrar no ringue para atacar o Jacob, mas o Jimmy veio e empurrou o Jacob Fatu e deu um super kick no Solo Sikoa, tirando ele do ringue. E no final, de novo, ali o Jimmy Uso e o Jacob Fatu meio que se encarando um ao outro e tudo mais. Né? Então, ficou por isso aí. Depois o Jacob perguntou por que ele estava se metendo nesses assuntos, não sei o que e tal. O Jimmy falando que tá de boa, perguntando se tá de boa e tal. Também nada demais debaixo do sol. Depois disso, nós tivemos a segunda luta da noite, a luta da Zelina Vega, que veio vestida de cobra, eu sei lá porquê, para enfrentar a Julia, que veio vestida de peixe, sei lá porquê também. Mas enfim, as duas tiveram uma boa luta. Uma luta com um tempo decente, mas não muito tempo, porque afinal de contas a Zelina Vega é limitada. A Julia carregou a luta. No final da luta, a Zelina Vega aplicou um Cold Red para 2, porque a Julia botou os pés nas cordas, ela jogou os pés para trás, né? Na hora do pinfall, e aí ela conseguiu alcançar as cordas. A Zelina Vega tentou um moonsault, a Julia escapou, deu uma joelhada nela na corrida, né? Um running knee, e depois acertou mais uma joelhada segurando o braço da Zelina, e por fim ela aplicou o seu Northern Lions Bomb para cima da Zelina Vega para 3 e New United States Champion Julia. Julia, nova campeã feminina dos Estados Unidos, uma luta de 8 minutos, que apesar do tempo curto, foi uma luta de 3 estrelas, porque elas conseguiram minimamente casar um pouquinho a luta, mas muito em função da Julia. Então, com isso, a Julia encerra o reinado de terror da Zelina Vega e ela se torna a nova campeã dos Estados Unidos. Com certeza vai ter revanche, vamos ver como é que vai ser. A Chelsea Green tá vindo aí também. Esse cenário do campeonato dos Estados Unidos vai ser bem interessante. Depois disso, nós tivemos uma encarada numa promo entre a Asuka e a Jade Cargill. Nada demais, a Jade Cargill falando que ela veio para reinar, a Asuka falando que ninguém está preparado para ela zombando da cara da Jade Cargill e tudo mais. Mas a história foi que a Naomi veio pro ringue, né? Ela começou a tornar as coisas interessantes, falando diretamente com a Jade, falando para ela prosseguir com cuidado e tudo mais.
A Jade então empurra a Asuka para poder atacar a Naomi, ela ataca a Naomi, consegue jogar a Naomi para fora do ringue, mas a Asuka se irrita com isso, vem para cima da Jade e acerta uns golpes na cara da Imperatriz, saindo por cima na situação. Então, e isso já começou a apontar o cenário do que a gente iria encontrar no Night of Champions, bem característico da WWE. Depois disso, nós tivemos uma luta do DIY contra o Andrade e o Rey Fênix. Essa luta ela foi setada com todas as duplas conversando do lado de fora da arena, com o Nick Aldis assistindo. O DIY estava tentando estimular as duplas para que eles tentassem tomar conta da divisão e impedir que o White Six vencesse um título. Aí aparece o Andrade, ele vê tal, não sei o que. O Nick Aldis fala que vai botar o DIY numa luta contra o Andrade e um parceiro de sua escolha, e o parceiro da escolha dele acabou sendo o Rey Fênix, né? Então, foi assim que foi setada essa luta. Aí depois foi até engraçado que o Adam Pearce chegou pra falar com o Nick Aldis e falou assim, pô, muda o continente, não muda o show, né? Pois é, dando uma zoada assim no fato de que o SmackDown, nessa disputa de duplas Amazona, eles vivem se engalfinhando. Enfim, foi uma luta bem interessante. A luta dessas duas duplas foi bem legal. O Andrade e o Rey Fênix voando pra tudo que é lado, dando vários golpes interessantes. O DIY tentando impedir com golpes de impacto, super chute, esse golpe que eles misturam aí, um double underhook, suplex, face plant com um super chute do Johnny Gargano. Mas depois, no final das contas, o Andrade ele conseguiu acertar aí o golpe dele, o finalizador dele do The Message, depois que o Rey Fênix acertou o golpe dele, conhecido como Black Fire Driver, que é um spinning slam saindo dos ombros, né? Um estilo driver, né? E aí o Andrade acertou o The Message, que é o swinging neckbreaker dele, para 3. Então, vitória de Andrade e Rey Fênix. Eu não sei se vai ser uma dupla apenas de momento ou se vai ser uma dupla fixa, mais uma para a divisão de duplas do SmackDown. Que a gente sabe que foi 14 minutos de luta, 4 estrelas, uma excelente luta. Vamos ver o que eles vão fazer com esses dois aí. Depois disso, o Wade Barrett e o Michael Cole estavam conversando na mesa, apareceu uma figura oculta de novo, que era o R-Truth. O R-Truth pedindo para falar com John Cena, Quando ele mal espera, aparece o Aleister Black por trás. Isso porque mais cedo no show o R-Truth ele interrompeu um momento que o Aleister Black estava conversando com o Nick Aldis, né? E aí o Aleister Black se irritou com isso. Quando o R-Truth estava no ringue, o Aleister Black apareceu e meteu um Black Mass na cara do R-Truth, né? Então acabou que o R-Truth caiu e o Aleister Black saiu por cima. Eu acredito que a gente vai ter uma feud entre os dois aí muito em breve. Depois disso nós tivemos a luta dos Street Profits contra os White Six, né? Quem lutou pelos White Six foram o Dexter Lumis e o Joe Gacy de novo. Teve essa parte interessante logo no começo, né? Que o Montez Ford ficou encarando aí o Dexter Lumis, que foi fazer essa pose aí dele. E assim, logo no começo da luta, com as duplas se jogando para fora, as demais duplas do SmackDown vieram e cercaram o ringue, como se fosse uma luta de Lumberjacks. E a verdade é que depois de um tempo, o Dexter Lumis acabou sendo jogado em algumas das duplas, e aí eles resolveram simplesmente atacar. Então, no final das contas, os Los Garza atacaram os Street Profits para desclassificação. Vitória por desclassificação dos Street Profits em 7 minutos, 2 estrelas. Não tem que nem dizer, isso aí nem foi uma luta, foi mais uma storyline do que qualquer coisa. Depois o Eric Rowan veio para o ringue para tentar salvar o Dexter Lumis e o Joe Gacy. Ele ainda bateu um tempo, mas depois ele tomou aí um super chute quádruplo aí do Morricone Machine Guns e do Fraction, né? E acabou sendo mandado para fora do ringue. Então, assim, claramente foi uma revolta das duplas do SmackDown contra o White Six. Vamos ver como é que isso vai continuar. O fato é que agora parece que estão todos contra os White Six e talvez rearrume aí as coisas nessa divisão. E para terminar, a gente teve a luta da Tiffany Stratton com a Nia Jax pelo Last Woman Standing pelo campeonato feminino da WWE. E foi uma grande luta, né? Assim, foi uma luta em que a Nia Jax usou muito da sua potência, ela atacando muito a Tiffany Stratton. Ela deu um Samoan Drop na mesa, a mesa não implodiu, essa mesa estava reforçada aí.
A Tiffany Stratton dando seus movimentos voadores, dando uma voadora na Nia. A Nia aplicou esse golpe lindo que ela saltou do apron na Tiffany Stratton na mesa, estourando a mesa. A mesa não estava patrocinada pela Slim Jim, provavelmente porque a Slim Jim não tem distribuição na Arábia Saudita. Depois começaram a vir as armas, né? A Tiffany Stratton atacando a Nia Jax com um candlestick, a Nia Jax atacando a Tiffany Stratton com uma cadeira. Depois, em um dado momento, a Nia Jax ela foi para cima da corda para aplicar um Annihilator. A Tiffany Stratton levantou, conseguiu puxar ela e mandar um powerbomb numa mesa que estava sentada no meio do ringue. Né? Esse movimento aqui lembrou na luta das duas quando a Nia Jax ela conseguiu aplicar um Annihilator assim quando a Tiffany Stratton não conseguiu puxar. Então dessa vez ela conseguiu puxar, aplicou o Powerbomb. E aí nessa confusão, nessa treta toda que elas estavam caídas, eis que apareceu quem? Naomi. Naomi apareceu para fazer o cash-in, né? E aí fica aquela coisa idiota do juiz perguntando se vai mesmo, se ela vai mesmo fazer o cash-in, não sei o que tal. O que aconteceu? A Tiffany Stratton atacou, rechaçou a Naomi, deu uma maletada na cara dela. Depois, a Nia Jax tentou atacar a Tiffany, jogou a Nia para cima da Naomi e aplicou um Pretty Moonsault Ever em cima das duas, né? E aí depois, por fim, quando a Nia estava em pé, no apron, a Tiffany Stratton acertou uma maletada na cabeça dela, jogando a Nia Jax em cima das mesas. Essas duas mesas estavam setadas aqui do lado de fora do ringue. A Nia acabou caindo em cima dessas duas mesas e não conseguiu responder a contagem de 10. Ela ficou caída até a contagem de 10. Com isso, vitória da Tiffany Stratton. Uma luta de 19 minutos e 4 estrelas. Mais um lutão entre as moças, com qualidade e boas reviravoltas. Os ataques da Naomi foram perfeitamente legítimos, porque numa luta Last Woman Standing você não tem desclassificação, né? E no final a Tiffany conseguiu resistir aos ataques e aí conseguiu a vitória. E depois dessa luta, a gente teve a encarada do Cena com o Punk para o Night of Champions, né? O Cena veio pro ringue de boa tal, só que depois que o Cena veio pro ringue com a sua entrada minimalista, preta, com fonte Arial Black 12, tocou a música do Doctor of Thuganomics, né? E aí o CM Punk veio vestido de Doctor of Thuganomics. Foi sensacional. Muita gente, a gente tava na nossa live CLT, né? A gente tava vendo a reprise do show. E aí muita gente falando, pô, só quero ver a reação do tiozão no final do show. Só quero ver a reação do tiozão no final do show. E eu falando, gente, sem spoiler, sem estela. Eu sei que vocês já estão dizendo que vai ser Absolute Cinema, mas assim, eu quero aguardar pra ver. Beleza, tivemos isso aí. CM Punk vindo pro ringue nessa situação sensacional. E a promo dele foi assim, com muitas rimas. Eu, durante a live, eu não consegui traduzir. Eu vou trazer a tradução mais ou menos do que o Punk falou. Ele começou dizendo que aquilo ali era o Basics Punkanomics, fazendo uma paródia com o antigo Basic Toganomics, né, do rap do John Cena. Ele acusa o Cena de ter plagiado a Pipe Bomb, então ele tá roubando o Word Life do Cena. Ele começa a fazer um rap provocando o Cena, dizendo que ele fez a sua melhor promo enquanto andava em câmera lenta. Chama o Cena de uma versão da Temu do Macklemore, só que com menos ritmo. Ele diz que o Cena o chamou de player hater, mas o Cena enterrou mais talentos do que o próprio Undertaker, né? Muito engraçado isso. Ele faz uma referência afiada sobre a WWE ter recontratado a ex do Cena, a Nikki Bella, né? E insinua que por isso o Cena está se aposentando, que ele está querendo fugir da Nikki Bella. Ele zomba das atuações do Cena em Hollywood, dizendo que quando a gente vê Batista atuar, percebemos que o Cena nunca vai chegar lá. E é um ataque direto, porque o Batista está sendo muito elogiado como um ator diferenciado e tudo mais. Menciona o Hulk Hogan falando que o Cena consegue ser ainda mais problemático. Ele destaca que milhões cantam o nome dele, CM Punk, enquanto a plateia grita "You can't wrestle" pro Cena, né? Você não pode lutar. E a torcida imediatamente vem com o canto. Diz que em 6 meses o Cena vai embora, mas o Punk ainda vai estar ali. Ele sacaneia o Cena dizendo que ele tá lavando as cuecas pro James Gunn, já que ele agora trabalha pra DC, mas não passa de um ator de ver direto pro DVD, falando do Marine e de outros filmes antigos dele, né? Sacaneia o bordão "You Can't See Me", falando que o Cena é um fracassado. E ele lembra que a promo dele, Pipe Bomb, aconteceu há exatamente 14 anos, foi aniversário da Pipe Bomb, né, nesse dia. E ele termina dizendo que o Cena é um parasita, um falso, uma fraude e um puxa-saco. Mesmo com 17 títulos mundiais, ele nunca esteve na classe
do CM Punk e termina provocando que amanhã você vai perder por Kendrick, porque vadia, você é o meu Drake, né? Então, sacaneando aí com a situação do Super Bowl, quando Kendrick Lamar enterrou a feud dele com o Drake durante o Super Bowl, o show de intervalo do Super Bowl. Então, assim, cara, a promo do Punk pra cima do Cena, simplesmente lendária, né? Mágica. Eu acho que, assim, foi sensacional ver o Punk imitando o Cena e revertendo o fato do Cena ter sacaneado com a promo da Pipe Bomb na semana passada. Foi absoluto cinema, não tem como negar isso, assim como semana passada. Essa field, realmente, muita gente falando que era a field do ano, assim, eu não acho que vai ser a field do ano, porque tem outras fields que são mais longevas, mas que certamente é uma das melhores por conta da qualidade do microfone desses dois lutadores, que é realmente lendária. O resumo do Friday Night SmackDown termina aqui. E agora a gente vai para o resumo do Night of Champions propriamente dito. Foram 6 lutas e nós tivemos alguns altos e baixos, né? Tem gente que eu tenho certeza que vai dar nota 1, nota 2, nota 0, sei lá. Mas para mim foi um bom show, não esteve à altura de outros anteriores, mas esse foi um bom show. E a gente começa o show com Cody Rhodes e Randy Orton na final do King of the Ring, né? O Randy Orton veio primeiro pro ringue, o Cody veio depois. Aliás, esse stage gigantesco da Arábia Saudita precisa ser dito que estava maravilhoso, realmente. Estava sensacional. Bom, a luta foi uma luta de uma sequência de movimentos dos dois, assim, os dois utilizando seus movimentos clássicos. O que chamou a atenção, logo no começo da luta, o Randy ele foi dar um superplex no Corey e ele caiu, assim, caiu direito, mas ele dali pra frente ele começou a vender muito que as costas dele haviam sido atacadas e ele estava sofrendo com dores. E isso acabou favorecendo a que o Corey começasse a atacar as costas do Randy, inclusive com essa pegada no corner, que foi meio vilanesca, assim. Esse tipo de movimento, quem faz é vilão. Chamou a atenção, e inclusive com o Cody Rhodes tendo dito em entrevista essa semana que o tempo dele como mocinho está terminando, o pessoal começou a pensar, olha, de repente pode estar acontecendo alguma coisa. Enfim, na luta, o Corey ele teve os movimentos de maior amplitude, ele deu o missile dropkick do alto da corda, ele deu um Corey cutter da terceira corda também. Então, assim, ele se esborrachou nessa luta. O Randy, coitado, não tem mais condições de ficar voando para tudo que é lado, né? Mas o Randy deu seus golpes, ele aplicou o seu Scoop Power Slam também. O Cody Rhodes, ele acertou o Corey cutter da terceira corda. E tudo isso para 2, para 2, para 2. O Randy já tinha tentado aplicar um RKO, não havia conseguido. E aí depois o Corey foi tentar um outro Corey Cutter, dessa vez da segunda corda. E aí o Randy pegou ele no ar e aplicou um RKO do nada para 2, né? Do ar, né? Aplicou no ar e aí ele aplicou para 2. Isso aumentou a frustração do Randy Orton. O Randy Orton chegou a ameaçar aplicar um punch no Cody Rhodes, mas ele acabou desistindo. Aí depois ele surtou de novo, ele tentou ir na direção do Corey, mas ele não acertou o punch dele, o Corey desviou. Mas pro final da luta o Randy ficou frustrado, né, porque ele não estava conseguindo aplicar os golpes dele, ele resolveu pegar uma cadeira do lado de fora da arena, do lado de fora do ringue. O Charles Robinson arrancou essa cadeira da mão do Randy, mas aí o Randy foi e tirou a almofadinha do corner. Ele pegou o Corey, tentou jogar o Corey de cabeça no corner, mas o Corey evitou. E aí, quando o Randy foi para cima dele, o Corey saiu da frente e o Randy acertou o corner no sovaco. No sovaco, foi isso que aconteceu. O Randy acertou o corner no sovaco. E aí, cara, isso foi suficiente pro Corey, que já tinha tentado aplicar o Crossroads, mas o Randy havia chutado, aplicar o Crossroads de novo e dessa vez vencer. Então, vitória do Cody Rhodes numa luta de 20 minutos. Uma luta que estava encaminhando para 4 estrelas e meia, porque ela acelerou muito no final, ficou muito interessante com os dois chutando dos finalizadores um do outro. Mas o final foi meio sem graça. Foi o que eu falei durante a live. Se o Randy tivesse batido a cabeça no corner exposto, eu entenderia o Cody Rhodes vencer com um crossroad simples logo depois. Se o Randy tivesse batido as costas
no corner exposto, eu também teria entendido a finalização com crossroads único logo depois. Mas ele só bateu o sovaco, né? Aí eles no site da WWE estão dizendo que foi nas costelas do Randy e tudo mais. Não colou pra mim. Eu acho que ficou fraca essa batida do Randy no corner, tá? Eu achava que o ideal teria sido na cabeça ou nas costas, porque a história da luta era as costas. Mas eu ainda dou 4 estrelas pra luta, eu acho que valeu a pena, foi uma luta boa. É, a gente achava que essa luta ia roubar a cena da noite, e por incrível que pareça, ela acabou sendo a melhor luta em matéria de técnica de ringue. Ela não foi a melhor luta em matéria de história, e a gente vai ver sobre isso daqui a pouco, mas o que importa é que o Cody Rhodes é o King of the Ring e, pela regra, ele vai desafiar o campeão da WWE. Isso foi dito, acho que no Friday Night SmackDown, que o King and Queen of the Ring iriam desafiar os campeões das suas brands. Então o Cody Rhodes é forçado a enfrentar o campeão da WWE, a não ser que tenha um redraft aí, a gente não sabe. O Corey vai ser obrigado a enfrentar o campeão da WWE. A gente não sabe quem é ainda, isso seria decidido durante o show. A segunda luta da noite foi a luta entre a Raquel Rodrigues e a Rhea Ripley, né? E foi uma luta muito boa, uma briga de rua, né? A Raquel Rodrigues começando, impondo sua potência, a Rhea Ripley tentando encarar de frente, mas é aquele negócio, a Rhea Ripley é conhecida por bater de frente com força. A Raquel Rodrigues usando a sua potência também, a Rhea Ripley ficou meio vendida na luta. Em um dado momento, logo no começo, a Rhea ficou presa nas cordas, e aí a Raquel Rodrigues se aproveitou, pegou o candlestick, sentou o candlestick na Rhea. Depois ela tentou pegar uma cadeira para acertar a Rhea, mas a Rhea chutou a cadeira na cara dela. Depois elas setaram os degraus ali no turn, aqui no apron, né? Foi a Raquel Rodrigues que botou os degraus ali, mas a Rhea conseguiu jogar a Raquel de cabeça ali no degrau. Depois, a Rhea Ripley tirou o cinto dela e começou a chicotear a Raquel que nem uma louca. E a grande questão é que o cinto dela, ó, tem essas preguinhas aqui, ó, de metal. Meu irmão, isso deve ter doído pra caramba, cara. Não importa se a Raquel Rodrigues ela tava com uma roupa toda coberta. Isso deve ter doído pra caramba, cara. Cada chicotada que ela dava pra ouvir de longe. Mas, no final, a Rhea Ripley, ela aplicou um Razor's Edge na Raquel, e quando ela foi aplicar um Riptide, aliás, ela tava com, não foi um Riptide, ela tava com a Raquel Rodrigues no Inverted Cloverleaf. A Roxane Perez, essa pessoinha aqui que não tá aparecendo o rosto, apareceu pra atacar a Rhea. A Rhea jogou ela pra fora, pegou uma lixeira, deu uma cacetada com a lixeira na cabeça da Roxane, botou a lixeira na cabeça dela e aplicou um Shine Wizard, né? Dando um chutaço na cara da Roxane. Depois, a Rhea Ripley voltou pro ringue, mas tomou um Big Boot da Raquel Rodrigues. A Raquel Rodrigues tentou aterrar na bomba na mesa. A Rhea Ripley escapou. E aí, essa mesa, com a luta rolando, ela foi posicionada assim, não tem nenhuma foto disso. Ela foi posicionada atravessada aqui no corner. A Rhea Ripley botou a Raquel Rodrigues lá. E aí, ela setou a Raquel Rodrigues para um Riptide e ela mandou um super Riptide da terceira corda de cima da mesa direto no chão. Foi pro pinfall. 1, 2, 3. Vitória da Rhea Ripley. Foi um lutão, tá? Um lutão. E eu, durante o show, eu cheguei a falar que essa luta tinha sido melhor do que a luta do Corey e do Randy. Mas reavaliando, pelo fato de essa luta ter tido apenas 14 minutos, eu vou descontar um pouquinho. Eu vou dar 3 estrelas de 75. E eu vou acabar considerando a luta do Corey e do Randy melhor, tá? Mas eu acho que assim, as duas lutas foram muito parelhas. Eu acho que a do Corey e do Randy só ganharam por causa de um pouquinho mais de tempo, tá? E o fato de que essa luta, a interferência da Roxane, que não teve muito sentido, atrapalhou um pouco o brilho da luta. Eu acho que se a interferência da Roxane tivesse tido efeito, tivesse dado a vitória para Raquel Rodrigues, ou se não tivesse tido interferência e a Rhea Ripley tivesse ganho a luta teria passado de 4 estrelas. Mas como teve essa interferência meio sem sentido, eu acho que 3,75 tá bom. A terceira luta da noite foi a luta do Karrion Kross contra o Sami Zayn, né? Então, finalmente, os fãs do Karrion Kross puderam ver ele no ringue. E assim, a luta também foi bem interessante. No começo da luta teve esse moonsault que o Sami Zayn deu subindo na barricada e voando para cima do Karrion, né? O Karrion Kross abusou dos suplexes, né? Com os exploder suplexes para cima do Sami Zayn.
Ele também deu joelhadas no Sami, ficou prendendo ele nas cordas. Teve um momento que o Sami, todo estraçalhado, o Karrion Kross montou em cima dele, começou a rir da cara dele, mas aí o Sami Zayn conseguiu escapar dando um soco nele. Mas, o Karrion Kross ainda com os seus suplexes e tudo mais, pro final da luta. O Sami Zayn, ele chegou a aplicar o Exploder Suplex no Karrion Kross para ir pro Helluva Kick, mas na hora que ele foi dar o Helluva Kick, o Karrion Kross escapou e conseguiu botar o Sami num Sleeper Hold. O Sami ficou preso nesse Sleeper Hold durante um bom tempo. Depois de um tempo, ele conseguiu segurar na terceira corda. Ele escapou, se apoiou no corner. O Karrion Kross, ele foi na outra ponta do corner e aplicou um clothesline na corrida. Falou algumas coisas pro Sami, voltou, aplicou um segundo clothesline na corrida, falou mais algumas coisinhas no ouvido do Sami, falando para ele assumir que ele era um mentiroso, não sei o que tal. E ele voltou correndo pro corner para poder aplicar o terceiro clothesline. Só que quando ele voltou, ele não viu o Sami Zayn vindo correndo atrás dele. Quando o Sami Zayn virou, ele tomou um Helluva Kick do nada e acabou caindo. O Sami Zayn foi pro pinfall. 1, 2, 3, vitória de Sami Zayn. Uma luta de 13 minutos que eu dou 3 estrelas, porque a luta, em boa parte dela, ela foi muito lenta, ela foi muito metódica. Então eu acho que isso atrapalhou um pouquinho os procedimentos da luta. Mas eu gostei da vitória do Sami Zayn. Eu acho que é interessante para que ele possa ganhar um pouco de momento nesse caminho dele para tentar ser campeão mundial. O que eu acho é que talvez o Karrion Kross vai continuar tentando fazer o Sami Zayn virar vilão. Eu não sei se eles vão enterrar essa história e o Karrion Kross vai para uma outra pessoa, ou se ele ainda vai tentar tornar o Sami Zayn, como o pessoal fala. Vamos ver o que vai acontecer. Depois disso, nós tivemos a luta do Solo Sikoa contra o Jacob Fatu pelo Campeonato dos Estados Unidos, né? O Solo Sikoa veio sozinho para o ringue, assim como o Jacob Fatu. Foi uma luta interessante até certo ponto, porque quando a gente olha a luta, a gente pensa assim, cara, tem potencial para ser um lutaço, né? E o Jacob Fatu, cara, carregou a luta. Ele carregou a luta. O Solo Sikoa é um bom lutador? É um bom lutador, mas ele não é espetacular que nem o Solo Sikoa, tá? O Jacob Fatu, ele deu os melhores movimentos, ele voou da escada para acertar o solo, deu o running senton, aí o Solo Sikoa com a sua potência aplicou um Yorenage no Jacob Fatu no apron, depois ele prendeu o Jacob Fatu num chinlock e tudo mais. Aí teve um momento legal da luta que o Solo Sikoa aplicou um belly to back para cima do Jacob. O Jacob caiu quase de cabeça no chão, mas ele levantou e não vendeu o golpe. O Solo Sikoa estava de costas zoando o Jacob, né? Aquela streamlicada dele. E aí o Jacob veio streamlicando por trás, pegou o solo e aplicou um German Suplex. E aí o Jacob foi, subiu na terceira corda, aplicou um Swanton Bomb. Quando isso aconteceu, começou a confusão. O JC Mateu veio para o ringue. O Jacob Fatu deu um chutaço na cara dele. Depois, em um dado momento, acho que eles acertam o juiz cai para fora do ringue. Não, minto. O JC Mateu atrai o ringue, atrai o juiz. Ele atrai a atenção do juiz, tentando subir no apron de novo. O juiz vai ver o JC. O que acontece? Aparece uma figura misteriosa da audiência e a gente descobre que é o Tonga Loa, né? O Tonga Loa que estava contundido há um maior tempão. Ele volta, pega o Jacob Fatu e dá um spinning neckbreaker nele com ele preso na terceira corda. Ele continua tentando atacar o Jacob, mas o Jacob consegue se virar. Ele joga o Tonga Loa para fora do ringue e ele manda ele manda um golpe que é até difícil de descrever. O Jacob Fatu, ele veio correndo na direção da corda como se ele fosse aplicar um Suicide Dive ou um Top Corvilho, que é aquele salto mortal que ele dá. Mas ele, na verdade, quando ele salta, ele vira de costas pra corda. E aí, quando ele cai na posição de moonsault pra cima deles. Cara, isso é movimento de luteador, gente. Vocês não estão entendendo. Assim, a técnica, a habilidade, a consciência corporal para conseguir dar esse tipo de golpe é absurdo. Assim, é insano o que o Jacob Fatu consegue fazer no ringue. É sensacional. O cara botou os dois para baixo. Ele continua a luta. O Solo Sikoa tentou ir para cima dele com o Samoan Spike. O o Jacob Fatu bloqueou. Conseguiu dar um pop-up Samoan Drop no
no Solo Sikoa. Nisso, ele foi se preparar para dar o moonsault, enquanto o juiz, assim, idiotamente, estava olhando de cima Mateu, que estava tentando voltar para o ringue. E aí, quando isso aconteceu, uma outra figura encapuzada chegou, puxou o Jacob Fatu para fora do ringue, e essa figura encapuzada era ninguém mais, ninguém menos do que Rico Leo. Sim, Rico Leo estreia no main roster. E aparentemente, o que é que acontece? Assim, a transmissão em inglês não falou o nome dele. Mas parece que a transmissão em português disse que o nome dele é Tala Tonga. Eu não estava ouvindo a transmissão em português, alguém comentou no chat. E eu já tinha falado isso no meu preview do Night of Champions, de que a WWE tinha um nome com trademark que ela poderia usar a qualquer momento, chamado de Tala Tonga. Então a gente está imaginando que o Rico Leo vai entrar para a equipe do Solo Sikoa como Tala Tonga. Ele pega o Jacob Fatu, manda um chokeslam na mesa dos comentaristas, que implode, tá? A mesa dos comentaristas implode. E aí o Solo Sikoa, ele bota a carcaça do Jacob Fatu dentro do ringue, o Solo Sikoa pega o Jacob e aplica um Samoan Spike. Vitória de Solo Sikoa, novo campeão dos Estados Unidos, agora com uma nova Bloodline, Bloodline 3.0, com o JC Mateu, o Tonga Loa e o Tala Tonga. Lembrando que o Tama Tonga tá contundido. E aí, assim, quando ele voltar, ele vai voltar pro lado de quem? Não sabemos, tá? Mas o pessoal já rapidamente notou, olha, se quiserem já dá até para preparar uma nova War Games aí, porque do lado do Jacob Fatu você tem o Jimmy Uso e você poderia ter o Tama Tonga, né? Então, se juntar esses três e você ainda juntar o Jey Uso de repente, você já teria 4 contra 4. Vamos ver se a WWE de novo vai fazer Bloodline contra Bloodline no War Games, né? Já fez isso no ano passado. Vamos ver se vão fazer de novo esse ano. Depois disso, nós tivemos a quinta luta da noite. Foi a luta pelo Queen of the Ring entre a Asuka e a Jade Cargill. A Jade Cargill incorporando a Tempestade, né, dos X-Men, né, com a roupa da Tempestade, neve caindo para tudo que é lado. O pessoal rapidamente lembrou que ela chegou a lutar com a vestimenta da Tempestade de 2010 na AEW. Enfim, foi uma luta muito interessante, mas que não engrenou. A gente esperava muito mais dessa luta, sinceramente, mais pela Asuka do que pela Jade. Mas ficou claro nessa luta que a Jade ela tem uma limitação no ringue. Ela é uma lutadora powerhouse, né, uma lutadora de força, de potência, mas ela não consegue variar muito. E aí ela precisa de uma lutadora muito rápida, muito competente, muito capaz de poder casar a luta com ela. E a luta com a Asuka não casou. Apesar da Asuka ser excelente lutadora, a luta em si não casou. Né? Teve esse Octopus, né, que a Asuka aplicou na Jade Cargill. A Jade Cargill depois aplicou um Double A Spinebuster na Asuka, até muito bonito. Ela também aplicou um Chokeslam na Asuka. Mais pra frente, ela tomou quase que um Cold Breaker da Asuka na cara. A Asuka tentou atacar as pernas da Jade Cargill, né? Ela depois voou para aplicar um Missile Dropkick muito bonito. A Jade Cargill, depois, revertendo a luta, conseguiu aplicar um Syrup Powerbomb para 2. No final da luta, a Jade Cargill conseguiu aplicar um armbar, um armlock, né, que a Jade virou para um pinfall para 2. Depois a Jade mandou um pump kick, tentou o Jade, mas a Asuka escapou e encaixou o Asuka Lock. Muita gente se perguntando, poxa, por que a Asuka não está usando o Asuka Lock? Será porque é problema de joelho e tudo mais e tal? Bom, tá aí. Ela aplicou o Asuka Lock. A Jade de novo girou para poder encostar os ombros da Asuka no chão para 2. A Asuka se levantou, chutou a Jade, correu nas cordas para ir para o Empress Impact, que é o Rear View Mirror, né, o espelhinho retrovisor, como chama o pessoal do Brasil, que nada mais é do que uma bundada na corrida. Quando ela foi aplicar, a Jade Cargill segurou a Asuka na corrida, enganchou os braços, mandou o Jade e foi para o pinfall. 1, 2, 3, vitória de Jade Cargill, a nova Queen of the Ring. E aí vocês pensam assim, poxa, mas então teve bastante coisa, né? Pois é, só que foi uma luta de 9 minutos, que parece uma luta de televisão, né? Tipo a luta do Campeonato dos Estados Unidos. Pareceu uma luta de televisão. Então, assim, cara, 9 minutos, 2 estrelas e meia para essa luta, uma outra luta mais ou menos, tá? Eu não sei se eu dei a nota da luta dos Estados Unidos, foi 2,75, tá? Essa luta aqui, 2 estrelas e meia, uma outra luta mediana. A Asuka e a Jade Cargill não casaram a luta bem, tiveram alguns momentos esquisitos, enfim.
não foi a melhor luta dessas duas na companhia. Elas já tiveram lutas melhores. E por fim, nós tivemos a luta do CM Punk contra o John Cena, né? CM Punk e John Cena pelo campeonato da WWE. E aí é interessante porque, assim, a luta dos dois, ela começou meio lenta, meio metódica, depois ela deu uma acelerada, só que depois disso aconteceu o caos, né? Alguns momentos interessantes da luta. Primeiro, o CM Punk aplicando o Black Widow da AJ Lee, né? Que era o finalizador dela de submissão. Muita gente no chat notou isso. Nós tivemos o Cena usando os seus golpes tradicionais no CM Punk, né? Com clotheslines, com shoulder tackles, com five knuckle shuffle. Ele chegou a dar 2 five knuckle shuffles durante a luta. Isso é raríssimo de acontecer. O CM Punk tentando usar os golpes dele também, twist neck breaker, pulando do alto da corda para dar o elbow drop do Macho Man e tudo mais. Mas pro final da luta, o Cena conseguiu encaixar o STF no Punk, mas aí o Punk escapou e ele conseguiu aplicar o STF no Cena, né? E aí, cara, tá tudo fluindo, tudo rolando e tudo mais. O CM Punk consegue aplicar o DTS no Cena, mas para dois, e aí em um determinado momento lá que um correu para cima do outro, eles acertaram o juiz. E aí acertaram o juiz caiu para fora do ringue, é aquela coisa, né? Juiz de WWE, o cara toma um golpezinho, parece que tomou um tiro, e aí começou o caos, né? E aí começou o caos, né? Primeiro, tocou a música do Seth Rollins. Seth Rollins ele veio com a maleta na frente, na mão do Paul Heyman. A gente falando assim, pô, cara, peraí, o Seth Rollins nem vestido pra lutar ele tá, ele não vai fazer o cash-in. Só que ele tira o paletó, tira o óculos, pega a maleta, né? E aí, só que antes de mais nada, ele faz um sinal. E aí os cupinchas dele, o Bronson Reed e o Bron Breakker atacam o CM Punk, né? O Cena tava caído a essa altura. E aí o CM Punk apanha um pouco, ele chega a dar um suicide dive pra cima do Bronson Reed e do Bron Breakker, que os dois erram na hora de segurar ele, e o Punk quase vai de cabeça no chão. Eu fiquei nervoso quando eu vi, eu acho que foi o Bronson Reed que salvou a vida do CM Punk agarrando ele pela perna, tá? Depois eles seguram ele e eles mandam um duplo powerbomb na mesa dos árabes que implode. Aliás, a mesa dos americanos não tinha implodido mais cedo, né? A mesa dos árabes implode nesse momento. Mas é engraçado porque eles tentam dar esse powerbomb com uma qualidade, mas assim, rolou um botezinho aqui. Aí, o que aconteceu? Eles jogaram o CM Punk pra dentro do ringue e o Seth Rollins, ele pegou a maleta e chamou alguém dos bastidores. Quem? Um juiz. E aí veio o Little Nate, né, o Charles Robinson, né, correndo que nem um doido, né, aquele que tem aquele meme antigo, né, dele ainda com a camisa azul do SmackDown, vindo correndo pela rampa. E aí ele veio correndo de novo, né? E aí, só que dessa vez, quando ele tava chegando perto do ringue, maluco, o cara tomou um teco do Cena que mandou ele longe, cara. Eu fiquei com uma pena do Charles Robinson. E tomou-lhe um bump, cara, sensacional. O Cena estraçalhou com o Charles Robinson para impedir o cash-in do Seth Rollins. O Cena e o Seth Rollins começaram a discutir. O Seth Rollins tentou mandar a maleta na cabeça do Cena. O Cena pegou o Seth Rollins e deu um AA. Só que aí os cupinchas entraram no ringue, né? Eles entraram, o Bronson Reed e o Bron Breakker, eles entraram no ringue para atacar o Cena. E quando isso aconteceu, aí começou o caos, assim, mais ainda, né? Porque tocou a música do Sami Zayn. O Sami Zayn veio para cima do Bron Breakker. Ele começou a atacar o Bron Breakker insanamente. Depois, ao longo dessa briga, o Penta ainda aparece, e aí ele se joga num top curvilho pra cima do Sami Zayn e do Bron Breakker, né, ali na rampa. Então ele pula ali do lado de fora, mas não tem as imagens dele. Depois disso, com o Cena caído no chão, o Bronson Reed foi aplicar um avalanche, né, um tsunami, né, ele foi aplicar o tsunami no John Cena, mas o CM Punk veio e empurrou o Bronson Reed. E aí o Cena aplicou um AA no Bronson Reed, né? Tirando o Bronson Reed do caminho, ele joga o Bronson Reed para fora do ringue. Nisso, o CM Punk, ele faz um sinal de respeito, ele encara o Cena e ele se prepara para apertar a mão do Cena, né? Ele oferece a mão pro Cena. O Cena
ele já tinha. O Cena ele já tinha pensado em dar uma cintada na cara do Punk, mas ele desistiu, né? Ele hesitou e ele desistiu. Ele devolveu o cinturão para o juiz. Então ele não tinha usado o cinturão. E aí eles apertaram as mãos, eles se abraçaram. No que eles se abraçaram, o Cena fechou a cara de novo. Nesse momento, eu podia jurar que o Punk ia cometer o crime, que ele iria cometer o heel turn e de repente se aliar com o grupo do Rollins e do Paul Heyman. Assim, não ia fazer muito sentido, né? Mas enfim. Na hora eu fiquei empolgado, mas na verdade o Cena fechou a cara, ameaçou dar um chute baixo no Punk. O Punk bloqueou, foi pro DTS, só que quando ele tava com o Cena no DTS, ele acabou soltando o Cena porque o Seth Rollins veio e deu uma maletada na cara do Punk e logo a seguir aplicou o Stomp. Então o Seth Rollins foi e aplicou o Stomp. Só que antes do Seth Rollins conseguir utilizar a maleta, o Cena pegou o Seth Rollins, jogou ele para fora do ringue. Nesse momento, do nada, o juiz acorda. Simplesmente ele acorda. Ele passou uns 10 minutos caído, morto, do lado de fora do ringue. Ele acorda. O Cena faz o pinfall. 1, 2, 3. E o John Cena vence a luta. Então, assim, você olha tudo o que aconteceu, né? E foi simplesmente sensacional. Assim, tudo bem, pessoal reclama das interferências e tal, mas assim, esses últimos 10 minutos dessa luta lembraram muito, não foi exatamente igual, mas lembraram aqueles últimos 10 minutos de luta da WrestleMania 40, né? E teve aquela coisa insana de todo mundo aparecendo. Não teve o mesmo Star Power, mas tiveram conexões com histórias que vão seguir, né? Então você tem o Bron Breakker se engalfinhando com o Penta e com o Sami Zayn. Você tem o Seth Rollins se metendo nesse título da WWE, fugindo um pouco do título do Campeonato Mundial Peso Pesado, né? E então, assim, você tem umas histórias aí caminhando. Você tem o Punk, que foi roubado do título pelo Seth Rollins. Esses dois com certeza vão continuar se engalfinhando. É possível que role uma luta entre os dois no SummerSlam e eu não duvidaria se eles resolvessem fazer essa luta se tornar um Hell in a Cell, tá? Seja no SummerSlam, seja em um outro show, eu acho que ainda vai rolar um Hell in a Cell entre esses dois aí até o final do ano. Enfim, a luta teve 26 minutos, tá? Eu vou dar uma nota que não vai ser baseada na qualidade da luta, tá? Porque é o que eu falo aqui no canal. No nosso canal, a gente entende o seguinte: você tem lutas que você dá nota pela qualidade da luta, e você tem lutas que você dá nota pela história e pelo cinematográfico da luta, né? Se ela tem bons momentos, que a gente se lembra da luta e tudo mais e tal. Então eu vou pegar mais pelo entretenimento da luta, pela quantidade de histórias que foram alavancadas e tudo mais. Então eu vou dar 4,25 estrelas para essa luta. Assim, o que tira um pouco da nota da luta? Primeiro, o juiz se recuperar magicamente depois de 10 minutos, né? Ele aparece voando no ringue como se nada tivesse acontecendo e faz a contagem normal. O Earl Hebner, pelo menos, quando ele se estraçalhava todo, quando ele voltava para fazer a contagem, ele fazia a contagem de 3 como se fosse 5. Ele fazia a contagem todo lento, tal, porque ele estava machucado, estava se recuperando. Eu acho que se eles tivessem feito isso, teria sido mais interessante. Mas não, o juiz simplesmente se recuperou, entrou e fez a contagem normal e depois se levantou e deu o cinturão pro Cena, enfim, como se nada tivesse acontecido. A verdade é que essa história vai continuar entre o Punk e o Seth Rollins. O Cena, como um bom vilão, se aproveitou da situação e a gente não sabe se o Seth Rollins definitivamente vai se manter querendo pegar esse título da WWE que está nas mãos do John Cena. A verdade é que a luta foi boa, o show nem tanto. Eu dou uma nota 7 pro show. Por quê? Porque nós tivemos muitas lutas com interferências, isso às vezes deturpa um pouco a qualidade do show. Tiveram duas lutas mais ou menos, que foi a luta do Queen of the Ring e a luta do Campeonato dos Estados Unidos. E não tivemos, assim, aquela mega luta, meu Deus, clássica e tudo mais. Por exemplo, no Money in the Bank nós tivemos a luta do Money in the Bank em si, masculino, e do feminino, foram duas lutas excepcionais, né? Então, assim, ficou faltando algo mais nesse show, né? Mas, assim, pelos 10 minutos finais dessa última luta, 4,25 para ela.
E o show, no final das contas, eu acho que fica com um 7, porque eu acho que ele fica um degrau abaixo do Money in the Bank, e por incrível que pareça, até do Backlash. Eu acho que ele foi melhor do que a noite 2 da WrestleMania, talvez tenha se igualado com a noite 1 da WrestleMania, na minha opinião. A Elimination Chamber foi melhor, e o Royal Rumble pecou muito pelo resultado das duas lutas do Royal Rumble. Enfim, essa é a minha opinião. E eu tenho certeza que vocês têm a opinião de vocês. Então agora, meus amigos, é a hora. Se vocês conseguiram acompanhar esse vídeo até aqui e vocês quiserem ter as suas opiniões aparecendo no Sincerão da galera, coloque os seus comentários aqui embaixo, lembrando, um comentário por tópico, tá bom? Então se você quiser comentar sobre uma luta, um comentário. Se você quiser comentar sobre uma field, um comentário. Se você quiser comentar sobre um lutador, um comentário, beleza? E aí vocês vão colocar os seus comentários aqui, eu vou pegar os melhores comentários para fazer o Sincerão da galera que irá ao ar na segunda-feira, ok? Então, desde já, muito obrigado para todos vocês pela sua audiência. Eu vou deixar alguns vídeos aqui na tela para vocês maratonarem nesse domingo e na próxima semana. Continue a nos ajudar para que o algoritmo continue a nos fazer ser divulgados. Conseguimos 5 mil inscritos, estamos muito felizes. Quem sabe a gente não chega a 6 mil até o SummerSlam, a gente conta com vocês. A gente se vê, um grande abraço, até a próxima.